fundamentais, teoria da eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Como é que é chamada também a teoria da eficácia irradiante dos direitos fundamentais? Dimensão objetiva dos direitos e garantias fundamentais, né? Pergunta da segunda fase da prova de procurador do Estado do Piauí, né? Inclusive. O que seria a dimensão objetiva dos direitos e garantias fundamentais? Bem facinho, eficácia irradiante. Vê como o cara pode tornar uma questão complicada, né? Porque todo mundo aqui, eu não tenho dúvida, saberia o que é eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Mas não sei se saberia dimensão objetiva. Primeira coisa que o cara ia fazer aquela velha confusão com as dimensões dos direitos e garantias fundamentais. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta, né? É capaz. O cara falando em direitos fundamentais é capaz de migrar para lá, né? Aquele fenômeno da filtragem constitucional. Filtragem constitucional, né? Eficácia irradiante também. Concordo. Que a eficácia irradiante tem um pouco a ver, mas vai um pouquinho além da teoria da eficácia horizontal e vertical dos direitos e garantias fundamentais, né? Ou seja, a ideia é a seguinte: quando nós completamos a eficácia horizontal com a eficácia vertical dos direitos e garantias fundamentais, nós chegamos à dimensão objetiva dos direitos e garantias fundamentais. Não, aí tô atrasado, mestre. Diagonal não vi, não. Só horizontal tem 3. A indireta, né? Que é a da Alemanha. A direta. A indireta é a clássica, né? É a original, né? Precisa de um dispositivo legal para ficar. Rapaz, essa diagonal aí, vamos aproveitar que eu não sei o que é isso aí, não. Essa diagonal é que os direitos fundamentais só se aplicam quando há de nível nas relações. A eficácia diagonal dos direitos e garantias fundamentais. Não são aplicadas a todos os particulares, só quando há essa... Quando há esse desnível, a diagonal. Direito de trabalho e direito do consumidor. Eita, rapaz, tá vendo aí? O cara não pode simplesmente dizer não que os direitos fundamentais se aplicam, né? Havendo desnível. André Amorim, né? Tranquilo. Então, letra A, inquestionável, questão 4. Questão 5, galera. 5. Considerando a hermenêutica constitucional, essa aqui é uma questãozinha moleza. Isso aqui tá mamão, açúcar e leite. Faltou só a colher para comer. Fácil, 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 viu, Virginia? Considerando a hermenêutica constitucional, assinale a opção correta com base na doutrina em referência. Qual o gabarito? Alguém marcou diferente da A? Erro da E. Norma de eficácia plena exige lei reguladora. Pelo amor de Deus. A aplicação da norma constitucional de eficácia reduzida prescinde de lei. Não, ao contrário. Precisa da lei. Norma constitucional de eficácia plena tem aplicabilidade direta e imediata, mas não integral. Totalmente integral. Norma constitucional de eficácia limitada ou reduzida somente produz efeitos mediante intervenção do Poder Judiciário? Não, doutores, sem sentido, né? A questão é a seguinte, já que ele tocou no Poder Judiciário. Havendo o desrespeito abusivo à regulamentação de um comando previsto em norma de eficácia limitada, evidentemente cabe ao Poder Judiciário atuar através do mandado de injunção, não é isso? Mas mesmo assim, no mandado de injunção, a lei atual, nós já sabemos, né, a lei 13.300, não é isso? Ou é 600? 13.300, né? Adotou a teoria concretista intermediária. Primeiro eu mando o cara fazer na esfera administrativa. Olha, resolva o problema você na esfera administrativa. Se, diante dessa determinação judicial, que reconhece a mora e determina que o Estado regulamente não houver a regulamentação, aí é que o Poder Judiciário pode concretizar a pretensão buscada no mandado de injunção, não é isso? Teoria concretista intermediária, né? Limitada, mestre. Não, porque a contida já traz todo o usufruto, né, pô? Se ela não tem plena. Só para lembrar aqui, a lei de mandado de injunção é que traz a possibilidade de... Teoria da sessão? Não, de concessão de liminar e mandado de injunção ou é da lei de produção? Eu lembro que eu perguntou isso aí, né? Não, acho que não tem previsão de liminar, não. Não mandar injunção, não. Na lei. É nada aí. Vamos dar só uma olhada aí. Tem a suspensão dos processos, tá? Exatamente. Mas não tem liminar na mandar injunção. Porque eu lembro que a doutrina, antes da advento da lei, ela dizia que também cabia no mandado de injunção. Só que o Supremo tinha precedente dizendo que não. Isso. E agora a lei também não falou nada. Então... Exatamente. Viu, Marcão? Contida, eu acho que, como ela já regulamenta todo o direito que ela pretende veicular, podendo ser restringida, a ausência de norma, mestre, ela é benéfica, né? Ao contrário. Ela é benéfica, porque enquanto não vem a norma limitando, o usufruto do direito é pleno, absoluto. Entendeu?
Pleno e absoluto. Então, realmente, errado o item. Sobrou letra A, norma constitucional de eficácia contida em si direta e imediatamente sobre a matéria respectiva. Correto. Podendo apenas ser restringida, né? Só isso. Gente, não esqueça, é simples demais. Já falei para vocês aqui. É bem simples mesmo. Ó, quando você está diante de uma questão, que todo mundo fala assim, ah, mas é fácil, os conceitos são fáceis. Norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada. O problema é quando eu estou diante de um preceito normativo para saber se ele é de eficácia plena, contida ou limitada. Não é difícil, é bem simples. Você faz aquele... Primeira coisa que você pergunta, esse direito precisa de uma regulamentação? Se precisar, é uma norma de eficácia limitada. Se não precisar, pode ser duas, contida ou plena. Aí, analisando o próprio comando normativo, você verifica, essa norma tem alguma chance de ter seu alcance reduzido? Se tiver, contida. Se não tiver, plena. Faça sempre esse exercício, devagarzinho, com calma, que você acerta a questão. Não dá para errar. Acho que a outra classificação, acho que da Maria Helena, é até mais fácil. Restringível, porque ela usa os termos mais claros, né? Bem mais claros, né? A do José Afonso da Silva é que às vezes confunde, mas também não é difícil não. Quando a gente se acostuma, fica tranquilo, viu? Então, letra A. 6, doutores. Qual o gabarito da 6? Letra E. Ninguém marcou diferente da E? Letra A, né? Rapaz, essa questão, depois eu fui olhar o gabarito, eu selecionei e aí não olhei o gabarito. Quando eu for olhar, a banca deu 2 gabaritos, viu? A e E. 2 gabaritos. É normal. Foi o CESP, né? Primeira vez que eu vi dar 2 gabaritos. Ele quer um incorreto, né? Vamos ver por que a A está errada. Materialmente constitucional são apenas os textos que compõem a Constituição a respeito da estrutura do Estado, da organização dos seus órgãos e direitos fundamentais. Galera, tem N normas materialmente constitucionais. Estado de sítio, sistema tributário, direitos sociais, propriamente. Necessariamente tem que compor o texto constitucional? Tem, cara. Ou, na pior das hipóteses, compor o bloco de constitucionalidade. Na pior das hipóteses. Não, precisa não. Na pior das hipóteses, tem que estar no bloco de constitucionalidade, né? Eu pensei nos tratados internacionais. Exatamente. É isso mesmo. E vai além, tem uma cláusula aberta no artigo 5 que diz que não vai outros princípios ou direitos fundamentais ainda que não previstos. Então, uma cláusula aberta. Então, letra A, errada, né, galera? E a letra E, consideram-se semi-rígida a Constituição que não admite alteração, nem mesmo por emenda constitucional de alguma parte do seu texto, desde que outras partes possam ser alteradas. Errado aqui é a super rígida. Se nós olharmos bem, não é a semi-rígida. A semi-rígida é que tem uma parte que pode ser alterada, procedimento especial, e outra que se altera da mesma forma que se altera leis ordinárias, né? Semi-rígida ou semi-flexível, não é isso? Então, exatamente, que tinha lá a parte relativa aos poderes, né? Aos poderes, né? Então, super rígida, que é a classificação do nosso ministro, né? Do Supremo Tribunal Federal aí, Alexandre de Moraes, o grande Alexandre de Moraes, ministrão aí. Então, é errado realmente. O restante está correto. Formalmente constitucional é todo documento escrito, estabelecido de forma solene no Poder Constituinte, cuja modificação exige processos específicos estabelecidos na própria Constituição. Ou seja, é formalmente constitucional qualquer norma que esteja presente na Constituição, ainda que seja relevante ou irrelevante. O cara pode botar o hino do Flamengo lá na Constituição Federal, será formalmente constitucional. Muito embora seja materialmente inconstitucional, totalmente desprezível, né? C. Considera-se não escrita a Constituição em que suas normas são esparsas, localizáveis em mais de um diploma legal, baseada nos costumes, papapá. Correto. Diz que uma Constituição é rígida quando o seu texto somente pode ser alterado por processos, solenidades e exigências formais diferentes das leis infraconstitucionais, enquanto se designa de Constituição flexível aquela que pode ser modificada pelo mesmo rito das leis ordinárias. Perfeito. Então, realmente sobrou letra A, letra E. Olha, moleza, rapaz, uma questão dessa aqui. Ainda vem dizer que tá difícil essa lista. Moleza demais. 7. Qual o gabarito? Alguém marcou diferente da A, galera? Ninguém. Então, ele quer a correta. Vamos começar pela E.
São denominados elementos limitativos das Constituições aqueles que visam assegurar a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito, elementos de estabilização constitucional, assim como as regras de controle de constitucionalidade, não é isso? Errado, elemento de estabilização constitucional. Toda regra da Constituição que é utilizada para pacificar conflito constitucional é um elemento de estabilização constitucional. Toda, intervenção federal, o que mais, galera? Controle de constitucionalidade, estado de sítio, toda vez que se busca restabelecer a ordem constitucional, nós estamos diante de um elemento de estabilização constitucional, visa estabilizar a ofensa à Constituição Federal, ou cessar, né? O que é o elemento limitativo? Exatamente, direitos e garantias fundamentais. O que é um elemento socio-ideológico? Direitos sociais, ordem social. O que é um elemento formal de aplicabilidade? Ou seja, diz como a Constituição deve ser aplicada, né? Isso? Elementos formais, aplicada, interpretada, né? Nasceu com Zé Afonso, exatamente. Zé Afonso da Silva. Artigo 5º, eu acho também. Que trata da aplicabilidade, né? Deixa eu ver que está faltando algum. São 5. Falei quantos? Sócio-ideológico já foi. Organizacionais ou orgânicos, né? Ou estruturantes, né? A depender do autor, não é isso? Trata da forma de governo, como o Estado se relaciona, distribuição de competências federativas, elementos orgânicos ou estruturantes. Muito bem, doutores. Errado item E. Letra D. Conforme a concepção política, a Constituição é a soma dos fatores reais de poder. Errado. Sociológica de Ferdinand de La Salle. Errado item, né? Muito bem. Dessas concepções clássicas, Kelsen, não é isso? Teoria pura do direito. La Salle, fatores reais de poder. E Carl Schmitt, que é a decisão política fundamental, né? Sociedade aberta dos intérpretes da Constituição ou Constituição aberta. Constituição total, né? Muito bem, doutores. Letra C. Entendida como um programa de integração e representação nacionais, a Constituição deve conter apenas matérias referentes a grupos particularizados e temas passivos. A gente nem leu o resto, né, galera? Que é um absurdo isso aqui. Sem sentido. B. De acordo com a concepção que a define como um processo público, a Constituição consiste em uma ordem jurídica fundamental do Estado e da sociedade, não se caracterizando, portanto, como Constituição aberta, ou seja, como obra de um processo de interpretação. Isso aqui é Peter Habler, né? Ou Peter Habler, para quem quiser chamar. Eu não sei pronúncia nenhuma, viu, galera? Mas, ou seja, sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. A Constituição é aberta à interpretação, senhores, e não fechada. Se você tirar esse não aí, tudo está perfeito, se caracteriza, portanto, como uma Constituição aberta, ou seja, como obra de um processo de interpretação. É o que nós temos hoje na jurisdição constitucional, audiências públicas, participação do amigo da corte, por exemplo, são fatores que refletem um pouco essa sociedade aberta, essa participação da sociedade na construção da vontade constitucional. Agora, é engraçado que a impressão que dá é que qualquer pessoa pode interpretar, não é essa aí, né? Não. Os atores. É por isso que a esse pensamento dele se soma a noção de representatividade adequada. Né? Se soma a ideia de representatividade adequada. Que define como processo público também tem outra classificação, né? Qual é? Aquela culturalista que é do Working, ela também. Não lembro não, André. Bora, gente, me socorra aí. Eu pensei que era outro nome para a sociedade aberta dos intérpretes. Não, a Constituição como processo público é sinônimo Pois é. de sociedade aberta, né? Foi aí que eu entendi. Não lembro não, André, ainda desse aspecto, minha querida. Professor, a ideia de Constituição aberta em relação à mutação constitucional? Qual? Mutação constitucional, essa ideia de Constituição aberta, de interpretação, modificar a interpretação da Constituição através de mutação, etc. Tem a ver com Faz sentido, mas aí eu acho que o que ele pregou mesmo, eu acho assim, falo com quase uma certeza absoluta, é essa ideia da análise da norma constitucional estática, né? Ou seja, de interpretar no sentido da aplicação do caso concreto, e não numa perspectiva evolutiva, né? Que a mutação constitucional, ela vem numa perspectiva evolutiva, né? Não numa perspectiva estática, né? A mutação, que é chamado poder constituinte difuso, não é isso? Ela decorre disso. E nós vamos ver, a mutação se dá de 3 formas, né, galera? Judicial, quando
é o que o Supremo faz, interpreta a Constituição e dá significado que ele entenda possível, muitas vezes contra a norma constitucional, sem modificá-la. O social, não é esse? Em que a própria sociedade, a partir da vivência, dos seus hábitos, costumes consolidados, dão um significado distinto àquele que originalmente era a norma constitucional. E o legislativo, né? Quando norma infraconstitucional dá um significado a uma terminologia que se encontra presente na Constituição. Tenham cuidado, pelo menos há autores que dizem que a mutação constitucional legislativa ocorre na própria Constituição. Aí não é mutação constitucional, doutor, pelo amor de Deus, isso aí é modificação da Constituição. Mas houve uma mutação porque foi inserido um artigo para dizer o que contribuição. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, quando o cara inserir na Constituição um inciso, um artigo, para explicar um termo da Constituição, diferentemente do que usualmente se faria, é mutação constitucional? Não, para mim é reforma mesmo da Constituição, embora atribua um sentido diferente. Agora... Sei, pô, eu acho que não, porque ele já está dentro do papel do legislativo. Se ele quiser, essa interpretação autêntica é possível, né? Eu vi um comentário lá no Museu de Direito sobre aquela lei da vaquejada, né? Sim. Que era a reação legislativa, eu chamava. Isso. Reação legislativa. Aí sim, reação legislativa eu concordo. Eles interpretavam o texto constitucional de outra forma e faziam a legislação infraconstitucional com base nessa nova interpretação. É o que chama de ativismo. Aí eu concordo. Estão chamando também de ativismo, né, mestre? Ativismo congressual que tem dois parâmetros, né? Se for legislação ordinária, ela já nasce com um vício de inconstitucionalidade. Exatamente. Suspeita de inconstitucionalidade. E se for constitucional, não. Aí tem que ver o parâmetro, né? De modificação. Que lá eles falaram foi isso, que nesse caso o Supremo recentemente se manifestou sobre a inconstitucionalidade das vaquejadas e agora o Congresso, através de uma norma infraconstitucional, regulamentou de forma completamente diferente. Aí ela nasce com ele. Não foi da vaquejada, não. Foi da lei do Estado do Ceará que regulamentava a vaquejada especificamente, né? Pois é, mas aí acaba sendo, né? Uma reclamação daqui, né, do Piauí. Aí agora tem uma emenda constitucional dizendo que a vaquejada constitucional. E foi, acho que exatamente para não gerar... E é interessante, né? Que foi por emenda. E é interessante porque o que eu acho interessante aí é você perceber que, de fato, a norma, com a reação legislativa, ela nasce com a suspeita de inconstitucionalidade. Ela inverte a lógica da presunção de constitucionalidade da norma, né? Interessante demais. Eles chamam de new face, né? Ah, sim, que é na cara do Supremo. New face, Aí o efeito lá é o backlist que eles chamam lá, né? Mas é isso, galera. E vai cair em concurso aí, pode ficar tranquilo. Aí demora não. Nas provas discursivas, né? É por isso que eles fizeram por emenda, né? Para não ter essa suspeita de inconstitucionalidade na alteração. Mas não retira essa possibilidade, embora esteja na emenda, né? Muito bem, galera. Então, estamos aonde mesmo, rapaz, que a gente fala? A letra A tá certa. A letra A é só tirar o não, né? A letra A não, letra B. Letra A, as constituições classificadas quanto ao modo de elaboração como históricas, apesar de serem juridicamente flexíveis, são normalmente politicamente rígidas. Perfeito, Garela. Por que ela é flexível? Porque eu não tenho nenhum texto. A sociedade pode, a partir dos seus hábitos, mudar a qualquer momento a Constituição histórica. Mas ela é politicamente rígida porque aquela cultura que é seguida com a consciência de sua obrigatoriedade é tão enraizada que dificilmente se modifica. Uma consequência disso é que a Inglaterra não tem controle de constitucionalidade. Dificilmente se modifica. Esse é o ponto. Então veja, nas constituições históricas eu tenho isso. Ela é formalmente flexível, totalmente, e politicamente rígida, politicamente duradoura. Parece que agora tem uma Suprema Corte lá. Eu estava assistindo um documentário e fiquei impressionado. Porque no livro tudo traz a ideia que você sabia que lá na Inglaterra porque a Constituição, por ser flexível, ela não tem aquela ideia de... Decorre disso, galera. O caráter é flexível, né? Ela não tem supremacia, então não tem como fazer controle. Mas eu acho que nada impede de ter uma corte com máxima, né? Só que na verdade nós não teríamos uma corte constitucional, teríamos uma corte máxima de apelação, por exemplo. Talvez. Parâmetro propriamente. Exatamente. Até porque eles dependem muito do precedente, né? O sistema aí. Alguém tem que informar. Doutores, letra A na sétima, né? Alguma dúvida na sétima? Luiz, tá tranquilo aí? Virgínia também. Gisele, minha filha, tá tudo bem?
Então, com vergonha de vir para cá para frente, como é que pode? Filmando aqui pra... Sim, e a oitava? Qual o gabarito? Moleza demais. D de dado ou B bola? 8. As disposições constitucionais transitórias são de eficácia limitada porque a sua aplicação depende de norma regulamentadora. Não há essa correlação necessária entre uma norma e seu grau, um conjunto de normas e seu grau de eficácia. Nas normas do ADCT, pode ter norma de qualquer tipo. Originalmente, preponderantemente, a doutrina classifica o ADCT de norma constitucional de eficácia exaurida, não é isso? Essa é uma classificação, mas só que nós sabemos que de longa data o ADCT já perdeu esse caráter de norma exaurida. Tem norma lá que se aplica para valer. Pois é, então não tem sentido correlacionar necessariamente, né, uma norma, o ADCT com norma de eficácia limitada. Eu posso ter qualquer tipo de norma lá, qualquer tipo, mas tem limitada. Por exemplo, para você ter uma ideia de uma norma constitucional de eficácia limitada que está lá, foi a norma que criou os novos TRFs. Lá é uma norma constitucional de eficácia limitada, de princípio institutivo, limitada, mas está lá no ADCT. Contida tem a do valor do RPV, né? Se não houver legislação que fixe mínimo, né? Contida, né? Menor, é contida mesmo. Parâmetros e pode ser reduzida depois. Contida mesmo, perfeitamente contida. Pleno tem bastante norma de eficácia plena, né? Então, errado o item 1. As normas constitucionais programáticas são normas de eficácia limitada porque o seu conteúdo pode ser restringido por normas infraconstitucionais. Errado, doutores. Ele deu o conceito aqui de norma de eficácia contida. Tá? Realmente, as normas programáticas são de eficácia limitada. Mas o conceito que ele deu aqui foi norma constitucional de eficácia contida, que pode ser restringida, não é isso? Errado. E detalhe, viu, galera? Um OBS importante. A norma constitucional de eficácia limitada, ela pode ser complementada por qualquer, de eficácia contida, ou mesmo a limitada, pode ser complementada por qualquer preceito normativo, viu? Tratados, a própria Constituição através de uma emenda constitucional, tá? Tudo, tratado, leis, ok? Não é só norma necessariamente infraconstitucional que vai regulamentar uma norma constitucional de eficácia limitada ou uma norma constitucional de eficácia contida que será restringida por uma norma infraconstitucional. Ok? 3. Os tratados e convenções internacionais situam-se no sistema jurídico brasileiro no mesmo plano de validade e eficácia das leis ordinárias, né? Negócio que ele foi geral, né, mestre? Foi geral. Tem que fazer aquelas velhas classificações, né? Não falou nada, tá certo. Não, mas nós temos que tratar o seguinte. Não, pois é. Não, mas a questão é a seguinte. Não, mas nem que tivesse. Nós estamos debatendo que matéria? A análise do tratado sobre a perspectiva constitucional é outra, Fornelli. Tu tem que... Mas tem que tratar de constitucional que não vai necessariamente versar sobre direitos humanos. Né? Tem, mas se tu tá debatendo o tratado, tu vai ter que se situar dentro daquela lógica da supralegalidade e dentro da lógica da equivalência, né? Tá errado. Tá errado. Estão entendendo, Fontenelle? É porque essa afirmação genérica tá certa. No STJ tem várias decisões dizendo que, na verdade, se resolve pelo critério da especialidade, né? Principalmente questão tributária. Que acaba tendo uma... Depende, né? Que vai depender se o tratado é tratado norma ou se é o tratado lei, né? Eu não vou nem entrar na discussão não, porque aí é outro caminho. Outra matéria. Que outro dia a gente vê. Mas, para mim, Fontenelle, eu achei que a questão ficou correta, porque ela está sendo abordada dentro da matéria de constitucional, né? 4 e 5 tá certo, né? 4 e 5. Uma lei que tenha sido elaborada em desacordo com o processo legislativo previsto na Constituição, sob cuja vigência foi editada, mas que até o advento da nova Constituição não foi objeto de arguição de inconstitucionalidade, não pode ser recepcionada por esta, ainda que com ela guarde compatibilidade material. Perfeito, galera. Por que está correto esse item? Princípio da contemporaneidade. A norma, ao ser editada, tem que ser compatível com a Constituição Federal do seu nascedouro, vigente à época de sua edição. Ainda que norma constitucional posterior mude ou traga parâmetro normativo com a mesma legitimidade, nós não vamos poder ter essa norma como constitucional, porque aí nós estaremos admitindo a constitucionalidade superveniente, que é afastada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E só há uma hipótese. Só tem uma hipótese. Que se aceita. Acho que tem até questão aqui, né? Está lá na frente.
Mas é isso, galera. Ó, então, a questão é essa. Princípio da contemporaneidade, amigo. A norma nasceu hoje, ela tem que estar alinhada com a Constituição Federal. Ainda que a Constituição seja revogada, ainda que venha uma nova Constituição, ela não é recepcionada. Lembrar, não custa nada, que o juízo de recepção ou não recepção se faz única e exclusivamente em relação ao aspecto material, né? Só. Se for salvo, já vou falar. Se for material com a Constituição Federal nova, eu tenho aqui, por exemplo, Constituição anterior e Constituição nova. As normas anteriores, se forem materialmente alinhadas à nova Constituição, serão recepcionadas normalmente como a nova Constituição quer. Se aquela norma anterior era tratada por lei ordinária e a nova diz que vai ser por lei complementar, se não houver incompatibilidade material de conteúdo, vai ser recepcionada pela nova como a nova Constituição quer. Lei ordinária vai ser lei ordinária, lei complementar vai ser lei complementar e assim sucessivamente. No juízo de recepção ou não se analisa o aspecto material e não o aspecto formal. Pouco importa se era um ato administrativo, se era um decreto, etc, etc. A forma é irrelevante, certo? Isso é a regra. Nós temos uma exceção, e os caríssimos sabem muito bem, que é normas que tratam de competências federativas. Normas que tratam de competências federativas, ainda que materialmente alinhadas à Constituição Federal, elas não podem ser recepcionadas se for uma modificação do ente menor para o ente maior. A recepção só é possível do ente maior para o ente menor, em razão do caos legislativo. Está todo mundo fazendo cara feia, mas é bem fácil. Simples, ó. Por exemplo, vamos imaginar que na Constituição anterior, tratar de trânsito e transporte fosse do município, matéria local, trânsito e transporte. Aí o Brasil tem 67 mil municípios. Cada município tem sua lei de trânsito e transporte. Aí vem a nova Constituição e diz, não, trânsito e transporte agora vai ser dos estados ou da União e não mais do município. Olha o que eu tenho de causa legislativo. Qual lei eu vou adotar? É do município de Teresina? É do município de Bom Jesus? É do município de Picos? Porque a competência não mudou para o estado com a nova Constituição? Qual eu vou pegar? Veja, há um caos normativo pela abundância de legislação, não é nem pela ausência. É pela abundância legislativa e não pela ausência. Por isso que se diz, ainda que materialmente compatível, esse aspecto puramente formal não vai ser viável de recepção. Agora, o contrário é possível. Vamos imaginar que essa competência fosse dos estados. E a nova Constituição trouxe para os municípios. Quantas leis eu tenho? Só uma. Em cada estado. Então, o município decide se ele quer continuar com aquela norma, que era do estado antes, ou então se ele elabora a sua própria norma, porque ele só vai ter uma norma para aplicar. Não tem diversas para escolher. E o contrário? O contrário é quando sai do ente menor para o maior, porque aí ele vai levar vários. Imagina uma competência que antes era dos estados membros e agora passou para a União. Diversas, 20 e tantas normas, qual a União vai utilizar como parâmetro? Entendeu? Então, quando vem do ente menor para o maior, não se aceita a recepção, mas quando vai do maior para o menor, aceita-se porque só é uma norma apenas. Não tem causa legislativa por abundância legislativa, né? Por hiperlegislação, né? Então, veja, o causa legislativo ele pode se dar tanto pela ausência da norma como pelo excesso de normas tratando do mesmo tema, né? Muito bem lembrado. Era isso mesmo, né, Fontinelli? A ressalva, né? Esse Fontinelli tá um monstro, meu amigo. As normas infraconstitucionais anteriores à nova Constituição, que sejam materialmente compatíveis, por ela podem ser recepcionadas. Perfeitos. Tá? Então, realmente 4 e 5, gabarito, letra B. Questão 9. Gabarito da 9. Letra A, né? Rapaz, isso aqui foi dada também, né, galera? De bandeja, faltou só uma setinha do lado, né? Letra A, realmente. Vamos ver o erro da E. Para fins de extradição... Ah, essa E aqui é complicado, viu, mestre? Porque se não tivesse, se a letra A não fosse tão explícita... Não fosse tão explícita, porque tem precedente específico do Supremo, né?
Para fins de extradição, o ordenamento jurídico brasileiro não exige que a ordem de prisão do extraditando haja sido expedida por autoridade integrante do Poder Judiciário, senão apenas por autoridade que tenha competência para fazer nos termos da lei estadual requerente. É simples, galera, é questão de soberania. Eu não posso, como órgão do Estado brasileiro, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal, dizer, ó, quem tem que ter ordem de prisão lá é o Poder Judiciário, e não o Poder Executivo, e não o Poder Legislativo. Isso é questão de soberania. Por isso que o Supremo Tribunal Federal está nem aí para saber de onde vem a ordem. Ele quer saber se a ordem é legal e se ampara no ordenamento jurídico daquele Estado-nação. Ou seja, não há uma necessidade de que a ordem de prisão para fins de extradição no estrangeiro tenha sido determinada por órgão que não seja o Poder Judiciário. A questão é, naquele Estado estrangeiro, a ordem de prisão foi determinada por autoridade competente para tanto? Sim. Se sim, ok. Plenamente possível a extradição. Entendido? Plenamente possível. O entendimento, né? Sabia não, Marcão? Eu vejo totalmente lógico, porque não tem sentido, pô, você afetar a soberania do outro Estado, querer impor uma ordem, né? Por isso só ia aceitar a ordem de extradição do Estado democrático, né? Que houvesse repartição de poder. Se concentrasse um poder... Exato. Por exemplo, poder único. Cara, é difícil. Concordo. Muito bem, mestre. D. O poder constituinte reformador pode manifestar-se em qualquer momento, desde que observáveis as limitações impostas. Claro, é permanente do mesmo jeito que é o poder constituinte originário. Sem sombra de dúvida. Ele só é limitado, não é isso? O derivado, não é isso? Dá a ideia de que, quando a gente lê assim, né, dá a ideia, mas tem os aspectos circunstanciais, né? Só que são trazidos, são uma limitação trazida pela Constituição. Então. Mas que pode ser exercido, podem, né? Aí apura-se qualquer momento, aí o ali diz que é latente. O originário. Está de latência, né? É aquele de revisão, né? Que tinha esse encontro. É o de revisão. É o de revisão. Na época dos 5 anos, pode não fazer o reformador em vez do revisor? Rapaz, podia, não tinha... Eu acho que até antes. Podia sim. Não, antes pode. É. O menino foi que me listaram as revisões, foram várias, né? 5 ou 6. Quem é que lembra do total de revisão que nós tivemos? 5, né, Luiz? Diz aí, Luiz, tu que lembra? Ah, o Francisco Valdo. Sim, Francisco Valdo, tu sabe quantas revisões foram? 5. Eu também acho, tô achando que foi 6 mesmo, galera. É só clicar ali. Mas na hora que ele clica aí na DCD e não foi... Essa é a questão, rapaz. Não tá indo aqui, eu tô apertando